Olá, tudo bem? Eu sou Érico Tapajós, engenheiro civil, e eu separei 7 dicas cruciais na escolha do seu terreno. Então, essas dicas que eu separei para você é para te ajudar na escolha do terreno para construir a sua casa. Essas 7 dicas são, eu diria, fundamentais, não são todas as dicas, né? Por isso que eu separei somente as 7 que são mais, diria, mais preciosas para você saber na hora de escolher o seu terreno. Tudo bem? Então fica atento na dica número 1. Na dica número 1, a primeira coisa que você deve observar ao comprar um terreno é verificar o nível do terreno em relação à rua. É bastante simples. Quando você for até o terreno, se o teu terreno ficar abaixo do nível da rua, tome cuidado. Por quê? Porque terreno abaixo do nível da rua pode te trazer dor de cabeça. E eu te explico por que disso. Quando você for construir, antes de você fazer qualquer coisa no terreno, você precisa fazer contenções, porque o terreno está abaixo do nível da rua, e se tiver vizinhos do lado, aí piora a situação. Então, terreno assim, você vai ter gasto com contenções, gasto com aterro, risco de desmoronamento, e isso é uma dor de cabeça. Instabilidades e patologia em construções vizinhas. Caso o teu terreno esteja do lado de construções vizinhas, se você for mexer no terreno, você precisa ter muito cuidado. Você precisa contratar um profissional que analise, porque isso traz dor de cabeça. Pode causar acidente, pode causar complicações com a justiça, certo? Então, essa dica é preciosa. Não compre terreno muito acidentado, assim como está nesse exemplo aqui, né? O nível da rua, o terreno, né? Esse terreno não é o ideal. Tudo bem? Então, qual é o terreno ideal? É um terreno levemente acima da rua, com uma declividade no sentido para a rua, como esse aqui, né? A rua, o terreno, certo? Você observa que ele está um pouco acima da rua. Esse é o terreno ideal. Tudo bem? Não estou dizendo que a gente não consegue construir. A gente constrói sim, em qualquer lugar, de qualquer forma. Mas existem complicações, existem gastos excessivos que você pode estar evitando. Tudo bem? Dica número 2. Verifique o tipo de solo. Você pode estar perguntando, mas o que eu tenho a ver com o solo do meu terreno que eu desejo comprar? Quando você chega até o local do seu terreno, que você verifica o solo, né? Eu separei aqui 4 tipos, bastante simples, que é os siltosos, arenosos, argilosos e médios. Praticamente os solos se resumem nesses 4 tipos. Tá? Mas por que eu preciso saber identificar o solo? Porque através do solo você vai ter uma ideia de como vai ser ou como serão as complicações na hora de você executar a sua fundação. Exemplo, aqui estão os 4 solos: solo arenoso, areia, solo siltoso, solo argiloso e solo médio. Quando você vai construir, você precisa fazer uma fundação e seu solo é arenoso, quando você for cavar, como a areia ela não tem coesão, né? Você observa que você não consegue montar na areia da praia, né? Com a areia da praia que o arenoso, você não consegue fazer um castelo com areia seca. Ele não consegue ganhar forma, ele desmorona, certo? Você consegue quando você molha a areia, né? E o mesmo caso quando você vai fazer escavação para fazer uma fundação, por exemplo, uma sapata. Ele não vai suportar, ele vai cair dentro do buraco. Aí você precisa fazer contenções de madeira, né? Ter todo ali um preparativo. Tudo isso é gasto de mão de obra e de material. Tudo bem?
Já o solo siltoso, aqui na nossa região do norte, no norte, aqui no Pará, existe um material que eles colocam, a gente chama de tabatinga, que é aquele que, quando é no verão, fica aquele pó, e quando chega o inverno, ele fica aquele sabão, né, que a gente chama. Você não consegue andar de moto, não consegue andar de carro, que ele desliza. É esse solo siltoso. Ele já é um pouco mais compacto do que o arenoso, mas a maior complicação é na hora de você trabalhar no local. Se chover, a tua equipe não vai conseguir trabalhar, porque ele vai grudar no pé, a pessoa vai escorregar, ou seja, vai ficar intransitável. Então, fique atento a isso. Tudo bem? Solo argiloso seria, eu diria, o solo adequado, porque é um solo mais compacto, mais fácil de trabalhar. Você consegue moldar, por exemplo, uma sapata, né, sem que ela desmorone ou sem que precise de formas, porque ela já ganha a sua forma, certo? E o solo médio seria uma mistura ali de argiloso com arenoso. É um solo bom, também bom de trabalhar, e não vai te trazer muitas complicações, certo? Então fique atento. Entre esses quatro, fique ali observando se seria um pouco argiloso, seria um solo médio, seria o ideal para você construir uma casa, né? Que não vai te trazer muitos gastos. Essas coisas na hora da construção que você vai ver. Isso vai implicar na hora da construção, financeiramente falando. Vamos para a dica número 3. A dica número 3 é bastante legal. Confira a posição do sol. Pela manhã, vá no seu terreno, verifique onde nasce o sol e onde o sol descansa, né? Quando você verificar onde nasce o sol, significa que os ventos predominantes vêm desse lado. Então, os quartos da sua residência devem estar posicionados para essa direção. Você não vai querer a cozinha ventilada e o seu quarto quente, não é verdade? Então, a partir daí, você consegue ter uma ideia do lado que vai ficar a posição dos seus quartos, certo? Então, muitas vezes, quando o cliente chega e diz, eu quero que meu quarto fique desse lado, né? E a gente diz, olha, esse lado é um lado quente, é um lado que vai pegar muito sol, não é adequado, né? Então, a partir daí você consegue entender, né? Ter uma ideia. E o norte seria com a maior incidência, como mostra aqui. Menor incidência seria o sul, o leste, sol da manhã, de onde vem os ventos predominantes, e o oeste, onde nasce, onde o sol da tarde, no caso, se põe, né? Na verdade. Então, entendido aqui? Dica número 4. Localização e vizinhança. Se você deseja sossego à noite, um terreno próximo à casa noturna não será a melhor opção. Então é importante isso. Se você trabalha de dia e quer descansar à noite, se você arrumar um terreno, um lote próximo de uma casa noturna, de um bar, isso vai lhe trazer dor de cabeça. A não ser que sua casa tenha paredes acústicas, que isole. Aí já é outra coisa, certo? Aí você vai ter que investir no isolamento acústico, tudo bem? Mas nesse caso, verifique a vizinhança antes. Pergunte, casa noturna, vizinho, como é que é? Se preocupe com isso, porque na verdade a sua casa ela é um conjunto de outros fatores. Fatores do projeto, que você vai contratar um profissional para desenvolver, para lhe dar um projeto acessível, um projeto econômico, um projeto dinâmico, um projeto que funcione. Mas também tem os fatores externos que dependem de você, tudo bem? Essa é a dica número 4. Dica número 5, locais de mata nativa. Existem locais, lotes que você adquire e existe árvores que você não pode tirar de lá. Muitos de nossos clientes, quando chegam até a gente, quando eles têm... Isso acontece muito em terreno de condomínio. Mas geralmente o condomínio já avisa que ali você não pode mexer, você não pode tirar,
Tudo bem? Então, fique atento para isso, para não ter dor de cabeça com os órgãos ambientais. Dica número 6, documentação do lote. Certifique se a documentação do terreno está regular. Então, antes de comprar, você achou o terreno, ele está adequado, ele está no nível certo, ele está tudo bonito, a vizinhança é uma beleza, mas se ele não tiver documentado, isso pode te trazer dor de cabeça, principalmente se você pretende legalizar esse projeto, tá? Então verifique antes no cartório, verifique a documentação do terreno, tudo bem? Então vamos para a dica número 7. O que é importante para você em um terreno? Discrimine tudo em um papel, aquilo que você deseja num terreno. Coloque aquilo que você quer, como você quer, que tamanho, quais dimensões, aonde, qual a vizinhança, próximo de hospitais, próximos de pontos de farmácia. Discrimine exatamente. Se você tiver um mapa, interessante, pegue o mapa, localize, eu quero morar nesse bairro, quero estar localizado nessa quadra, por isso. Tudo bem? Discrimine, faça isso. Se você quiser saber mais, somos da Sou Mais Engenharia, Soluções de Engenharia e Projeto e Construção. Visite nossa página no Facebook, receba a dica no WhatsApp. Vai estar disponível no YouTube, tudo bem? Você pode entrar aqui pelo telefone, entrar em contato pelo telefone, WhatsApp ou pelo nosso e-mail. Ou pode clicar, vou estar disponibilizando um PDF. Você pode entrar, clicar e ir diretamente para o nosso Facebook ou o nosso grupo. Tudo bem? Obrigado e fique atento que a gente vai estar disponibilizando dicas novas aí. Um abraço.